Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco de como acontecem, né, os contatos com hierarquias superiores, né? Então, como é que a gente estabelece esse contato, como é que a gente participa desse contato, como é que a gente percebe esse contato, como é que isso se dá, né? Então, na verdade, todo o contato com entidades, né, ou com seres que nos acompanham, estejam aqui encarnados ou em outras dimensões, sempre vai passar por um processo interno nosso. A gente sempre vai ter que transmutar algum tipo de energia. O que significa? Né? Significa que nossa fisicalidade, tem um tipo de energia. Então, a nossa mente tem um tipo de energia material. Nossas emoções, nossa fisicalidade. O que são essas energias? Né? São produto, né, entre aspas, produto de tudo aquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Toda a nossa rotina, os nossos condicionamentos, as nossas crenças, as nossas ideias, né, nossas opiniões, elas vão criando padrões energéticos. Então, muitas pessoas têm crenças, né, de que isso não existe. Que divindade, que entidade, que hierarquia, o que é isso? Né? Então, a crença de não ter nenhum tipo de contato com o plano extrafísico é porque as energias da pessoa estão muito focalizadas na parte externa da vida, na vida física, na vida material, com pouco contato com a alma, com o nosso núcleo interno, espiritual. Então, quando ocorre esse desequilíbrio de forças, de energias, a energia do corpo mental vai inviabilizar o contato com uma hierarquia superior, mesmo que a hierarquia esteja acompanhando esse ser. O ser não está pronto para recebê-la, para receber esse contato, para receber essa informação, porque a energia do ser está comprometida com o mundo físico. Então, toda a energia tem um nível vibracional, né? Tem uma vibração. E essa vibração tem uma frequência, né? Então, o quanto nós estamos cristalizados no mesmo tipo de comportamento, no mesmo tipo de pensamento. Então, lembrando que todo pensamento imediatamente vai levar a uma emoção, que vai levar a um comportamento. Então, o quanto esses padrões energéticos, né, eles favorecem a nossa evolução, o nosso desprendimento, a nossa desidentificação com o mundo meramente físico, e quanto não os nossos padrões interferem em a gente não acreditar no mundo sutil, mas ficar absolutamente cristalizado no mundo físico, meramente físico. Então, o nível vibracional do ser, né, antes do contato, vamos chamar assim, antes de qualquer tipo de contato superior, ele precisa ser trabalhado, precisa ser modificado. Então, a transmutação é levar o ser de um estado mais denso, ou seja, na nossa linguagem, de não acreditar em nada, né, de ser um cético, um descrente, né, para um nível onde o ser começa a acreditar em outros níveis, em outras ideias, outras perspectivas, outras oportunidades, outras visões de mundo, e se interessa em conhecer. Então, a diferença vibracional de um ser que está em um determinado ponto, né, e o outro que já está em outro ponto, é que vai determinar a possibilidade de abertura com as hierarquias superiores. Porque as hierarquias, elas estão num nível vibracional, num nível, né, numa frequência, além da nossa fisicalidade. Né? Então, a hierarquia são conjuntos de consciências que já transcenderam o nível da terceira dimensão. Então, se a gente entrar em contato com uma hierarquia dessa, então, desce hoje Jesus, né? Cristo, isso que está acontecendo, né, gente? Porque essa energia que está descendo, essa energia crítica é, digamos, a segunda vinda, né? Mas vamos imaginar que isso vem assim, de repente, para um ser que está completamente cristalizado no mundo físico. Então, um choque.
Aí ele vai receber uma energia que está completamente além da sua capacidade física de entendimento. Então é como ele está sentado e de repente chega Jesus e fala, vamos almoçar, né? Seria um choque vibracional que levaria esse ser a uma descompensação completa. Então, por isso que as hierarquias superiores acompanham, né? Acompanham, todos os seres sempre estão acompanhando. Por quê? Porque o ser precisa, ao longo da sua jornada, ir evoluindo. E a evolução dele vai obrigatoriamente passar pela transmutação dessas energias, a partir das crenças que vão se dissolvendo. Então ele vai se tornando mais flexível em aceitar que existe hierarquia, que existe informação, que existe outros níveis de consciência. Então, sem essa oportunidade que o ser mesmo se dá, né, de fazer esse trabalho de transmutação, o contato com a hierarquia maior não pode acontecer. Então, isso é uma lei, né? Isso está dentro de uma lei superior. Por quê? Porque o ser receberia algo que ele não está pronto para receber, ele não vai entender, e aquilo, ao invés de fazer bem, pode fazer o contrário, né? Não vai trazer para ele realmente aquilo que ele precisa e ainda assim pode trazer algum tipo de descompensação que futuramente vai prejudicar ele desse acesso. Né? Então, gerar um trauma, jamais. Né? Uma hierarquia superior, uma hierarquia da luz, uma hierarquia que está trabalhando pela evolução daquele ser, jamais vai fazer uma coisa dessa. Então, o movimento de a gente conseguir chegar nisso, ele é acompanhado e a gente vai fazendo. Por isso que seres de outras órbes estão nesse momento no planeta, porque eles servem de quê? Eles servem como intermediários, entre aspas, gente. Não é que o ser é o que vai fazer pelo outro, mas é um intermediário em termos energéticos. Então, ele filtra, porque ele já passou por esse contato com a hierarquia superior, então ele filtra essas frequências, traz essas frequências e leva essa informação numa linguagem que está mais acessível para o ser. Então isso fica menos distante, né? Começa a se aproximar e o ser começa a compreender mais o que significa um contato com a hierarquia superior. Então a linguagem acaba sendo a mesma que o ser está lá, né? Por quê? Porque normalmente vem de um ser que está encarnado fazendo isso, que tem as mesmas características do outro, que fala, né, da mesma forma, e isso tudo facilita o processo. Então, por isso que existem hoje, né, seres de outros orbes fazendo esse trabalho, justamente porque isso desmistifica, né, toda essa dificuldade e também facilita a introdução dessas frequências, dessas energias, para que mais para frente ou futuramente o ser receba o contato da própria hierarquia. Então ele faz cria uma determinada ponte e a hierarquia passa então a conseguir acessar o ser. Ou seja, ele sai de um nível vibratório que ele estava extremamente cristalizado, né, de uma vida meramente material, um nível já mais sutil, de maior possibilidade de abertura mental para esse tipo de conversa. Né? O que é uma hierarquia, o que são energias, o que é vibração. Então ele já se abre mais para esse tipo de conversa, e então o ser pode auxiliar nesse trabalho para que a própria hierarquia tenha contato, crie essa ponte. Então todos nós somos acompanhados por hierarquias maiores, né, hierarquias superiores, mas o movimento e o momento disso acontecer, a gente tem que estar atentos. Ou seja, quando a gente percebe um movimento interno mais forte, energeticamente falando, e também de desmobilização de certos condicionamentos que a gente tem, é porque isso está de alguma maneira se aproximando. Então isso é um sinal, né, de que você está vindo, está acontecendo algo que quer falar com você. Né? Então não negue, porque isso é um sinal de que você precisa se abrir para novos contatos, novas possibilidades que já estão vindo até você.
Então, o trabalho com as hierarquias somente vai poder acontecer quando a gente passar por determinados movimentos de transmutação, para que a gente possa entender o que eles estão, o que eles querem, o que eles estão falando, qual que é o plano, o que nós estamos fazendo aqui. E aí sim, as atividades, as informações começam a se coligar, né? Porque aí você começa a compreender o que eles estão falando, compreender o que está acontecendo no planeta, né? Entender o que é a transição planetária. Assim. Então, o contato com as hierarquias exige de nós o preparo, mas a gente tem que estar abertos. Gratidão.